O corpo astral, Arthur Power. Morte astral. Chegamos agora ao fim da história da vida do corpo astral e pouco resta a dizer no que se refere à sua morte, dissolução final. O contínuo desprendimento do ego, conforme vimos, causando um espaço de tempo que varia dentro de limites muito amplos. A cessação gradual da função das partículas do corpo astral tendo lugar a este processo, na maioria dos casos, em camadas dispostas em ordem de densidade, das quais a mais densa é a exterior. O corpo astral vai assim desgastando-se lentamente e se desintegra conforme a consciência vai gradualmente se desprendendo dele, pelo semi-inconsciente esforço do ego. Assim o homem se livra passo a passo de quanto o prende longe do mundo celestial. Durante o estágio no plano astral em cama louca, a mente tecida com as paixões, emoções e desejos purificou-se e assimilou sua parte pura, absorvendo em si própria tudo quanto é apropriado para o ego superior, de forma que a porção remanescente de cama se faz mero resíduo, do qual o ego imortal, a imortal tríade de Atma, Buddha e Manas, conforme é muitas vezes chamado, pode facilmente livrar-se. Lentamente a triade ou ego traz para si as memórias da última vida terrena, seus amores, esperanças, aspirações, etc. E prepara-se para passar do cama louca para o estado de beatitude do Devakan, a morada dos deuses, o mundo celestial. Na história do homem que chegou ao mundo celestial não podemos entrar agora, já que fica para além do escopo deste livro. Esperamos, contudo, tratar dela no terceiro volume dessa série. No momento, contudo, pode ser dito brevemente que o período passado no Devakan é o tempo para a assimilação das experiências da vida, a reaquisição do equilíbrio antes que um novo período de encarnação seja empreendido. É assim o dia que antecede a noite da vida terrena, o período subjetivo, em anteposição com o período objetivo da manifestação. Quando o homem sai do cama louca para entrar no Devakan, não pode levar consigo as formas de pensamento de tipo mau. Matéria astral não pode existir no Devakânico nível, e a matéria devânica não pode responder às grosseiras vibrações das más paixões e desejos. Consequentemente, tudo quanto o homem pode levar consigo quando finalmente se desprende dos remanescentes do corpo astral serão os germes latentes ou tendências que, ao encontrar nutrição ou vazão, manifestam-se como mau desejos e paixões do mundo astral. Isso ele leva consigo e eles permanecem latentes através de sua vida devacânica, no átomo astral permanente. Ao fim da vida camalóquica, a tela dourada da vida desprende-se do corpo astral, deixando que ele se desintegre e envolva o átomo permanente, que então se retrai para o corpo causal. A luta final com o elemento do desejo tem lugar ao final da vida astral, porque o ego está então tentando atrair para si mesmo tudo quanto deixou ao encarnar, no início da vida que acaba de terminar. Quando consegue fazer isso, encontra firme oposição do elemento de desejo, do elemental de desejo, que ele próprio criou e alimentou. No caso de todas as pessoas comuns, há algum tanto da matéria mental torna-se tão entretecida com a sua matéria astral que lhes é impossível ficar inteiramente livres. O resultado da luta é, portanto, ficar certa porção de matéria mental e mesmo de matéria causal, mental superior, retida no corpo astral, depois que o ego se destacou dele completamente. Se por outro lado, um homem durante sua vida dominou de todos seus desejos inferiores e conseguiu livrar por completo o mental inferior do desejo, não há luta, praticamente o ego está capacitado para reter não só tudo quanto investiu naquela encarnação em particular, mas todos os proveitos, isto é, as experiências, faculdades, etc., que tem adquirido. Há também casos extremos em que o ego perde tanto o capital investido como os juros, sendo esse caso conhecido como os das almas perdidas ou elementares. O tratamento completo do método através do qual o ego larga uma porção de si próprio na encarnação então tenta retirar de novo essa porção. Deve ser reservado para o terceiro e quarto volume desta série, que trata do corpo mental e causal. A saída do corpo astral e do plano astral é assim uma segunda morte, deixando o homem
um cadáver astral, que por seu turno se desintegra, sendo sua matéria restituída no mundo astral, tal como a matéria do corpo físico ao mundo físico. O cadáver astral e as suas várias possibilidades já foram tratados nos capítulos anteriores. Entidades astrais sob sombras, cascões e cascões vitalizados. Renascimento. Depois que as causas que levaram o ego ao Devakan se esgotarem e as experiências reunidas foram totalmente assimiladas, ele começa a sentir novamente sede da vida sensível, material, que só pode ser usufruído no plano físico. A essa sede os hindus chamam Trishna. Isso deve ser considerado em primeiro lugar como um desejo de expressão e em segundo lugar como um desejo de receber aquelas impressões externas que são as únicas a levá-lo a capacitar-se de que está vivo. Essa é a lei da evolução. Trishna aparece para operar através de Kama, que para o indivíduo, como para o cosmos, é causa primária da reencarnação. Durante o repouso devânico, o ego esteve livre de qualquer dor ou desgosto, mas o mal que tinha feito na vida anterior se conservou num estado não de morte, mas de animação suspensa. As sementes das más tendências passadas começam a germinar assim que a nova personalidade se vai formando para a nova reencarnação. O ego tende a carregar a carga do passado, chegando os germes ou sementes como colheita da vida passada, que os budistas chamam skandhas. Kama, com seu exército de skandhas, espera assim no limiar do Devakan, quando o ego torna a emergir a fim de assumir uma nova encarnação. Os skandhas consistem em qualidades materiais, sensações, ideias abstratas, tendências mentais, poderes mentais. O processo é realizado através do ego, que volta a sua atenção primeiro para a unidade mental, que imediatamente assume a sua atividade, e depois para o átomo permanente astral, no qual coloca a sua vontade. As tendências que, conforme vimos, estão em estado de animação suspensa, são exteriorizadas pelo ego quando retorna ao nascimento e reúne em torno de si primeiro a matéria do plano mental e também a essência elemental do segundo grande reino, que expressam exatamente o desenvolvimento mental que o homem ganhou ao fim da sua última vida celestial. Ele começa assim a esse respeito exatamente onde parou. A seguir, ele atrai para si a matéria do mundo astral e a essência elemental do terceiro reino, obtendo assim as matérias com as quais o novo corpo astral será construído, e causando o reaparecimento dos apetites, emoções, paixões que trouxe de suas vidas passadas. A matéria astral é reunida pelo ego, que desce para o renascimento não conscientemente, como é natural, mas automaticamente. Essa matéria é, ademais, uma reprodução exata da matéria do corpo astral do homem ao fim de sua vida astral. O homem assim reassume sua vida em cada mundo, tal como onde a deixou da última vez. O estudante reconhecerá no que ficou dito acima uma parte dos trabalhos da lei kármica, na qual não precisamos entrar no presente volume. Cada encarnação é inevitável, automática e justamente vinculada às vidas precedentes, de forma que a série toda forma uma corrente contínua e ininterrupta. A matéria astral assim reunida em torno do homem não é ainda formada como um corpo astral definido. Toma em primeiro lugar o feitio daquele ovoide, que é a expressão mais aproximada que podemos compreender de verdadeira forma do corpo causal. Assim que o corpo físico do bebê está formado, a matéria física exerce violenta atração sobre a matéria astral, que estava antes bastante igualmente distribuída sobre o ovoide, e concentra-se um maior volume dela dentro da periferia do corpo físico. A proporção que o corpo físico cresce, a matéria astral acompanha cada modificação, e 99% dela se concentra dentro da periferia do corpo físico. Apenas 1% enchendo o resto do ovoide e constituindo a aura, tal como vimos no capítulo anterior. O processo da reunião da matéria em torno do núcleo astral às vezes tem lugar rapidamente, às vezes causa longos atrasos. Quando se completa, o ego fica envolvido na vestidura kármica que preparou para si próprio, pronto para receber dos senhores do karma o duplo etérico, no qual, como um molde, um novo corpo físico será construído. As qualidades do homem não entram em ação de início, são simples germes de qualidades que garante para si um possível campo de manifestação da matéria nos novos corpos, se nesta vida se desenvolvem com as mesmas tendências da última. Isso dependerá amplamente do encorajamento ou, ao contrário, do que lhes for dado pelo ambiente da criança durante seus primeiros anos. Quaisquer delas, boas ou más, podem ser facilmente estimuladas à atividade pelo encorajamento, ou por outro lado, podem desaparecer pela carência desse mesmo encorajamento. Se estimuladas, tornam-se cada vez mais
torna-se desta vez um fator mais poderoso na vida do homem do que foram na existência anterior. Se sofrerem de perecimento, permanece apenas como germe estéril que acaba por atrofiar-se e morrer. E não fez seu aparecimento absolutamente nas encarnações que se sucedem. Não se pode dizer que a criança já tem um corpo mental definido ou um definido corpo astral, mas tem em torno e dentro de si o material de que ambos são feitos. Assim, por exemplo, suponhamos que um homem tenha sido um ébrio em sua vida passada. Em cama louca, ele queimaria o desejo da bebida e se libertaria definitivamente dela. Mas embora o desejo em si mesmo esteja morto, ainda permanece a mesma fraqueza de caráter que tornou o fato desse homem ser subjugado por ele. Na próxima vida, seu corpo astral conterá a matéria capaz de dar expressão a esse mesmo desejo, mas ele não é de forma alguma forçado a usar tal matéria da mesma maneira como a usou antes, nas mãos de pais cuidadosos e capazes. Na verdade, sendo educado para ver tais desejos como maus, ele ganhará controle sobre eles, irá reprimi-los ao aparecer, e assim a matéria astral permanecerá sem vivificação e se tornará atrofiada por falta de uso. Devemos recordar que a matéria do corpo astral está lenta, mas constantemente se desgastando e sendo substituída precisamente como a do corpo físico. E conforme a matéria atrofiada desaparece, será substituída por matéria de ordem mais refinada. Assim os vícios são substituídos por matéria de ordem mais refinada. Assim os vícios são finalmente dominados e tornados virtualmente impossíveis para o futuro, com o estabelecimento da virtude oposta à do autocontrole. Durante os primeiros anos da vida de um homem, o ego pouco domínio tem sobre seus veículos, e ele, portanto, espera que seus pais o ajudem a obter um domínio maior, fornecendo-lhe as condições apropriadas para isso. É impossível exagerar a plasticidade deste veículo ainda não formados. Muito dos que se pode fazer com o corpo físico nos primeiros anos, como no caso das crianças treinadas para acrobatas, por exemplo, não é tanto como o que se pode fazer com os veículos mental e astral. Eles se excitam em resposta a todas as vibrações que os tocam e são ansiosamente receptivos a todas as influências, boas ou más, que emanam daqueles que os rodeiam. Ademais, embora na primeira juventude sejam tão suscetíveis e tão facilmente moldados, depressa se afirmam e endurecem, adquirindo hábitos que, em vez que uma vez firmemente estabelecidos, só com grande dificuldade pode ser alterados. Assim, numa extensão bem maior do que é compreendido mesmo pelos mais afetuosos pais, o futuro da criança está sob controle. Só o claro evidente sabe como o caráter de uma criança progrediria enorme e rapidamente, se ao menos o caráter dos adultos fosse melhor. Um exemplo muito impressionante é registrado no caso em que a brutalidade de um professor lesou irreparavelmente os corpos de uma criança, tornando impossível para ela nesta vida fazer todo o progresso que para ela se esperava. Tão vitalmente importa é o primeiro ambiente de uma criança, que a vida em que o adepto é conseguido deve ser ambiente absolutamente perfeito na infância. No caso de mônadas de classe inferior com corpos astrais excepcionalmente fortes e que reencarnam após curto intervalo, acontece às vezes que a sombra ou cascão que deixaram na última vida astral ainda persistem. Neste caso, inclinam-se a ser atraídos para a nova personalidade. Quando tal coisa se dá, traz consigo fortemente os velhos hábitos e as velhas maneiras de pensar e às vezes mesmo as lembranças da vida passada. No caso do homem que levou vida tão má a ponto de seus corpos mental e astral se destacarem do ego depois da morte, o ego, não tendo corpos, não quis viver nos mundos astral e mental. Deve formar novos
No caso do homem que levou vida tão má a ponto de seus corpos mental e astral se destacarem do ego depois da morte, o ego não tendo corpos nos quais viver nos mundos astral e mental, deve formar novos corpos rapidamente. Quando os novos corpos astral e mental são formados, há afinidade entre eles e os antigos. Há afinidade entre eles e os antigos, que ainda não se desintegraram. Afirma-se, e os velhos corpos astral e mental tornam-se uma forma mais terrível do que é conhecido como morador do umbral. No caso extremo de um homem que volta para o renascimento e que, pelos apetites viciosos, ou ao contrário, formou vínculo forte com qualquer tipo de animal, ele pode ser vinculado por afinidade magnética ao corpo astral do animal, cujas qualidades ele encorajou e tornou-se um prisioneiro do corpo físico desse animal. Assim, encadeando, não pode seguir em direção ao renascimento. Está consciente no plano astral, tem suas faculdades humanas, mas não pode controlar o corpo do bruto com a qual se relacionou, nem se expressar através daquele corpo no plano físico. O organismo animal é, assim, um carcereiro mais do que um veículo. A alma animal não é ejetada, mas permanece como proprietária daquela adequada e controladora do seu próprio corpo. Tal aprisionamento não é reencarnação, embora seja fácil ver que casos dessa natureza explicam, pelo menos parcialmente, a crença frequentemente encontrada nos países orientais de que o homem pode, sob certas circunstâncias, reencarnar num corpo de animal. Nos casos em que o ego não se degradou bastante para aprisionamento absoluto, mas nos quais o corpo astral está fortemente animalizado, é possível passar normalmente para a reencarnação humana, mas as características animais serão amplamente reproduzidas no corpo físico. Como testemunham as pessoas que têm às vezes o rosto de um porco, de um cão, etc. O sofrimento que isso traz para a entidade humana consciente, assim temporariamente afastada do progresso, é de autoexpressão, é muito grande, embora naturalmente reformatório em sua ação, é sofrimento de certa forma similar ao suportado por outros egos que estão ligados a corpos humanos com cérebros doentes, isto é, idiotas, lunáticos, etc. Embora a idiotia e a loucura sejam resultado de outros vícios. O domínio da emoção. Este livro terá sido compilado em vão se o estudante não tiver ficado impressionado pela necessidade de, primeiro, controlar o corpo astral, em segundo lugar, de treinar gradualmente para ser o veículo da consciência, completamente submetido ao do homem real, o ego, e em terceiro lugar, no devido tempo de continuidade, desenvolver e aperfeiçoar os vários poderes desse corpo. A pessoa mundana média pouco sabe, pouco se importa com o que se refere a tais assuntos. Mas para o estudante, o ocultismo é claramente de importância fundamental, que ele atinja o domínio integral de todos os seus veículos, o físico, o astral e o mental. E embora para propósito de análise e estudo seja necessário separar esses três corpos e estudá-los individualmente, na vida prática, ainda assim, veremos que em grande parte o treinamento de todos eles pode ser levado a efeito simultaneamente, de modo que qualquer poder desenvolvido num deles ajude a, de certa forma, o treinamento dos outros dois. Já vimos o quanto é desejável a purificação do corpo físico por meio do alimento, da bebida, da higiene, etc., a fim de se tornar ligeiramente menos difícil o controle do corpo astral. O mesmo princípio se aplica ainda com maior força ao corpo mental, porque é, em última análise, apenas pelo uso da mente e da vontade que os desejos, emoções e paixões do corpo astral podem ser levados à perfeita submissão. Para muitos temperamentos, pelo menos, um cuidadoso estudo da psicologia da emoção e de auxílio muito grande, pois é claramente muito mais difícil trazer sob o controle uma força cuja gênese, a natureza e natureza são integralmente compreendidas. Com esse propósito, o presente escritor recomenda muito veemente um estudo completo dos princípios que se expõe naquele tratado magistral que é The Science of the Emotion, de Bhagavatam Das. Uma súmula admirável desse trabalho foi escrita por Ken Browning, sob o título A Epitome
of the science of the emotion. A tese principal pode ser resumida como se segue: gênese das emoções. Amor superior, igual, inferior. Reverência, afeição, benevolência. Culto, referência. Culto, adoração, reverência. Estima, respeito, admiração. Afeição, companheirismo, amistosidade, polidez. Benevolência, compaixão, ternura, bondade, piedade. Ódio, medo, cólera, orgulho, tirania. Horror, terror, medo, apressão. Hostilidade, rudeza, avareza, frialdade, indiferença. Ironia, desdém, desprezo e arrogância. Toda a existência manifestada pode ser analisada no eu, no não eu e no relacionamento entre os dois. Esse relacionamento pode ser dividido em cognição, desejo, ação, saber desejar e esforçar-se, ou agir, compreender. Ou agir, compreender, todos os três, o todo da vida consciente. De duas qualidades são os sentimentos e as emoções, agradáveis ou dolorosos. O prazer, fundamentalmente, uma sensação de plenitude. Produção, atração, amor. A dor, fundamentalmente, um senso de diminuição. Produz, repulsa, ódio. Da atração procedem todas as emoções de amor. De repulsa procedem todas as emoções de ódio. Todas as emoções surgem do amor ou do ódio, ou de ambos, em vários níveis de intensidade. A precisa natureza de uma emoção particular é também determinada pelo relacionamento entre quem sente a emoção e o objeto que é motivo da emoção. O que sente a emoção pode ser, no que concerne a circunstâncias vinculadas com a emoção particular, maior que, igual a ou menor que o objeto. Segundo essa análise, chegamos aos 6 possíveis tipos de elementos e emoções dados na coluna 3 da tabela que se segue. A coluna 4 das subdivisões dos elementos primários em vários graus de intensidade, os mais fortes estando à frente e os mais fracos ao pé de cada grupo. Todas as emoções humanas consistem de um desses 6 elementos e emoções, ou mais frequentemente de 2 ou mais deles combinados. O estudante deve agora ser remetido ao tratado acima mencionado, para uma elaboração pormenorizada dos princípios fundamentais da gênese das emoções. Seu trabalho terá ampla recompensa. Outra linha valiosa de estudo para o estudante que pretende o autoconhecimento a fim de chegar ao autodomínio é o da consciência coletiva, ou da multidão. O melhor livro entre os melhores que o presente autor conhece sobre esse interessante assunto é The Crowd in Peace and War, A Multidão na Paz e na Guerra, de Sir Martin Cohen. Com maravilhosos lucidez e riqueza ilustrativa, Sir Martin demonstra os seguintes fatos fundamentais. Em sua grande maioria, os homens são educados em meio de suas vidas e suas vidas pertencem a certas multidões psicológicas, isso é, a grupos de pessoas que pensam e, sobretudo, sentem de maneira similar. Tais multidões estão no lar, nos amigos e associados, nas escolas e universidades, nas profissões, nas seitas religiosas, nos partidos políticos, na escola de pensamento, nas nações, nas raças e assim por diante. Até os que leem os mesmos jornais formam uma multidão psicológica. Essas multidões são formadas, nutridas e dominadas principalmente pelos sentimentos e emoções, não pelo pensamento. A multidão tem todas as emoções, mas não tem intelecto. Pode sentir, mas não pode pensar. Raramente ou nunca as opiniões, as multidões alcançam a razão. São apenas paixões contagiosas que percorrem todo o corpo como corrente elétrica, originando-se tal corrente frequentemente em um único cérebro. Uma vez envolvido pela multidão, o indivíduo rapidamente perde seu poder de pensar e sentir individualmente, torna-se como a multidão, participando de sua vida e de suas opiniões, de suas atitudes, de seus preconceitos e coisas assim. Poucos são os que tiveram a coragem ou a força de romper as ligações com as várias multidões a que pertencem. A vasta maioria permanece durante toda a sua vida sob o domínio dos grupos que a observaram. Nosso autor começa então a enumerar e descrever as várias virtudes da multidão e a mostrar que elas diferem das virtudes do indivíduo, sendo no todo de nível bem inferior e mais primitivo. Cada multidão, sendo incapaz de conduzir a si própria, precisa e encontra um líder. De tais líderes há 3 tipos. O dominador da multidão é o que domina e lidera a multidão, impondo-lhe suas próprias ideias através da força de sua própria personalidade. Exemplo disso são Napoleão de Israel e César Carlos Magno. O intérprete da multidão, esse tipo totalmente diferente do dominador da multidão, é o que sente através da sensibilidade natural, o que a multidão sente ou vai sentir, o que expressa em linguagem quase sempre clara e gráfica. As emoções da multidão, linguagem que por si mesma é inarticulada. Tais homens raramente pensam em um problema e imediatamente se põem à pregação evangélica.
preferem esperar que as emoções da multidão tomem forma, mergulham então no bojo da luta e dizem com eloquência, poder e entusiasmo aquilo que o povo quer e o rodeia, aquilo que o povo que o rodeia está vaga e veladamente sentindo. Exemplos disso são muito comuns, especialmente no terreno da política. O representante do povo, líderes da multidão deste tipo são antes pitorescas figuras de proa do que forças individuais. Exemplos típicos são os reis constitucionais, um cônsul, um embaixador, um juiz, pelo menos na Inglaterra. Esses homens são meramente o povo, a opinião pública personificada. Falam com a voz do povo, atuam por ele, postam-se por ele aos olhos do mundo. Deve suprir ou ocultar suas opiniões individuais e dar a impressão de sentir como o público sente e agir de conformidade com o desejo e os sentimentos do público. O que ficou acima é um simples esboço dos princípios de liderança enunciados no livro mencionado, a obra extremamente feliz. E insistimos com o estudante para que faça por si mesmo um cuidadoso estudo daquele trabalho. Ele o ajudará não só a apreciar com maior justiça as forças através dos quais o público é movimentado, mas também a valorizar pelo seu verdadeiro valor suas próprias crenças, opiniões e atitudes em relação a muitas questões do momento. É evidentemente da maior importância que em todos os seus sentimentos e pensamentos o estudante de ocultismo atue deliberado e conscientemente. A expressão grega gnote, se auto conhece a ti mesmo, é um conselho excelente, porque o autoconhecimento é absolutamente necessário a qualquer candidato se tem de progredir. O estudante não deve consentir em ser arrastado, submergido na emoção coletiva ou forma de pensamento que produz um tipo de atmosfera através do qual tudo é visto e pela qual tudo adquire coloração e que tão claramente domina o movimento as muitas multidões entre os quais se movem. Não é coisa fácil manter-se contra a inclinação popular devido ao choque incessante que sofremos por parte das formas, pensamentos, das correntes de pensamento que enchem a atmosfera. Ainda assim, o estudante do ocultismo deve aprender a fazer isso. Ele deve, ademais, ter a capacidade de reconhecer os vários tipos de líderes da multidão e a de recuar-se e se deixar dominar, persuadir ou lisonjear a fim de aceitar ideias ou seguir linhas de ação, a não ser que faça isso bastante deliberadamente e com suas próprias faculdades alerta. As influências das multidões psicológicas e dos líderes de multidões no mundo de hoje, bem como provavelmente em todos os tempos, é realmente muito grande. As forças que manejam são sutis e de longo alcance, de forma que o estudante que pretende o autodomínio e que deseja conduzir sua própria vida emocional e intelectual deve estar continuamente em guarda contra essas insidiosas influências. O presente escritor é de opinião que um estudo dos livros The Science of the Emotion e The Crowd in Peace and War formam um preliminar inestimável para a tarefa de treinar e desenvolver o corpo astral, até que ele se torne um servo útil e obediente frente à vontade soberana do ego, insistindo também em outra linha de estudo, a da mente subconsciente, hoje muitas vezes chamada inconsciente. Com esse propósito, como introdução ao assunto, se recomenda o livro A Lei dos Fenômenos Psíquicos, de T.J. Hudson. Estudando aquele livro, o estudante deve ter em mente que ele foi escrito em 1892. À luz do conhecimento presente, não será necessário subscrever a todo das análises, classificações ou terminologia de Hudson. Ademais, na opinião do presente escritor, Hudson sobrecarrega demasiadamente as suas premissas e estende suas teorias bem para além do ponto de resistência. Contudo, o livro é de grande valor. Primeiro, por encorajar um saudável ceticismo quanto a aceitar muito facilmente explicações plausíveis e fluentes sobre muitos fenômenos psíquicos. E em segundo lugar, por trazer ao ponto com grande força as tremendas potencialidades latentes na parte subconsciente da natureza do homem, e que podem ser utilizados pelo estudante prudente e discreto com efeito considerável no controle de sua própria natureza astral, purificando e fortalecendo em geral o seu próprio caráter. Há naturalmente uma quantidade de livros mais modernos que também o auxiliarão nesse sentido. Resumindo, Hudson declara:
que a mentalidade do homem é claramente divisível em duas partes, cada uma delas com seus próprios poderes e funções. Chama-se mente objetiva e mente subjetiva. A mente objetiva é aquela que toma conhecimento do mundo objetivo, usando como meio de observação os sentidos físicos, que tem sua função mais alta na razão. Que a mente subjetiva toma conhecimento do ambiente por meio que são independentes dos sentidos físicos. Ela é a sede das emoções e o depósito da memória. Realiza suas mais altas funções quando os sentidos subjetivos estão em temporária inatividade, isto é, dadas atribuídas, isto é, num estado de sonambulismo ou hipnotismo. Muitas das outras faculdades atribuídas à mente subjetiva por Hudson são claramente as do corpo astral, isto é, a capacidade de viajar para longas distâncias, de ler os pensamentos, etc. Ademais, ao passo que a mente objetiva não é controlada pela sugestão contra a razão, a mente subjetiva é constantemente acessível ao poder da sugestão, seja o que vem de outras pessoas ou a que vem da mente objetiva de seu próprio dono. Com o auxílio do moderno conhecimento relativo aos nossos corpos mental e astral, e a natureza e o uso das formas de pensamento e emoções, o estudante encontrará aqui muitas confirmações independentes, interessantes daquilo que aprendeu das autoridades teosóficas, e como já foi dito, estará melhor capacitado para compreender os virtualmente ilimitados poderes latentes em sua própria estrutura psicológica, que ele pode usar ao longo das linhas estabelecidas pelos ocultistas de renome. Tais como os da meditação, por exemplo, compreenderá também, talvez bem mais vividamente do que antes, a forma pela qual cama ou desejo e manas ou mente estão entretecidos, como podem ser desembaraçados para o grande benefício de serem ambos fortalecidos. Devemos recordar que é pelo pensamento que o desejo pode ser transformado e finalmente dominado. Conforme a mente aprende a afirmar seu controle, o desejo se transforma em vontade. A influência não vem então de objetos externos que atraem ou repelem, mas do espírito do homem, do ego, do governante interno. Retornaremos agora às nossas mais específicas autoridades teosóficas e continuaremos a considerar certos outros fatores que entram no desenvolvimento e treinamento do corpo astral. É óbvio que o estudante deveria visar o domínio e a eliminação de certos defeitos menores, tais como fraqueza emocional e vício. Nessa tarefa é importante recordar que um vício, tal como a irritabilidade, por exemplo, que se tornou um hábito através do repetido consentimento, está armazenando não no ego como qualidade inerte, mas no átomo astral permanente. Seja qual for a força que ali se acumulou, é uma certeza científica. Aqui diz que a perseverança no devido tempo terá a vitória. Do lado do ego, a força de sua própria vontade, através dela a força infinita do próprio Logos, porque o progresso através da evolução é a sua vontade. A compreensão da ideia de unidade assim exposta dá ao homem motivo adequado para a tarefa, indubitavelmente dura e às vezes desagradável, da construção do caráter, por muito grande que seja a luta, estando as forças do infinito de seu lado. Ele tenderá definitivamente a dominar as forças finitas do mal que armazenou em suas vidas passadas. Um homem que procurou matar o desejo a fim de equilibrar perfeitamente seu karma e dessa forma obter a própria libertação pode atingir esse objetivo. Não pode, contudo, escapar à lei da evolução, e mais cedo ou mais tarde será arrastado de novo para a frente, para a corrente, pela sua pressão irresistível e forçado assim a renascer. Matar o desejo não é o caminho do verdadeiro ocultista. Amores pessoais não devem ser mortos, mas devem ser expandidos até que se tornem universais. Amores devem ser erguidos de nível, não rebaixados. A falta de compreensão deste ponto e as tremendas dificuldades da tarefa, quando compreendidos, levam em alguns casos a sufocação do amor e não ao seu crescimento. Será o transbordamento do amor, não o desamor, que salvará o mundo. Um Mahatma é um oceano de compaixão, não um iceberg. Tentar matar o amor é um método usado no caminho da esquerda. Também foi dito que devemos examinar a forma lunar, isto é, o corpo astral. Isso não significa que todos os sentimentos e emoções devem ser destruídos, e sim que o corpo astral deve estar inteiramente sob controle. Devemos estar capacitados para matar a forma lunar quando quisermos. A proporção que o homem se desenvolve coloca a sua vontade em unidade com a vontade do Logos. E o Logos deseja a evolução.
É inútil dizer que tal unificação elimina ipso facto desejos tais como ambição, anseio de progresso e outras coisas assim. A voz do silêncio nos alerta para o fato de haver sobre cada flor do mundo astral, por muito bela que seja, a serpente enrolada do desejo. No caso da afeição, por exemplo, tudo que tem a natureza de apego deve ser inteiramente transcendido, mas a afeição pura, elevada, destituída de egoísmo, jamais pode ser transcendida, já que é uma característica do próprio Logos e qualificação necessária para o progresso ao longo do caminho, que leva aos mestres e à iniciação, o desenvolvimento de poderes astrais. A posse de poderes psíquicos de força física não envolve necessariamente um elevado caráter moral. Nem são os poderes psíquicos em si mesmos um sinal de grande desenvolvimento em qualquer outra direção. Por exemplo, a do intelecto. Embora, portanto, não seja verdade que um grande psíquico seja uma pessoa espiritual, é verdade, por outro lado, é que uma pessoa grande espiritualmente é inevitavelmente um psíquico. Poderes psíquicos podem ser desenvolvidos por qualquer um que deseje se dar esse trabalho. E um homem pode aprender clarividência ou mesmerismo, tal como pode aprender a tocar piano, se estiver disposto a passar pelo duro trabalho necessário. Sentidos astrais existem em todos os homens, mas são latentes na maioria. Em geral, tem de desenvolvê-los artificialmente os que intentem utilizá-los no presente estágio da evolução. Em alguns, poucos tornam-se ativos sem qualquer impulso artificial. Em muitíssimos, podem ser artificialmente despertados e desenvolvidos. A condição da atividade dos sentidos astrais, em todos os casos, é a passividade dos sentidos físicos. E quanto mais completa a passividade física, maior a possibilidade de atividade astral. A clarividência é muitas vezes possuída por pessoas simples, isto é, chamado às vezes psiquismo inferior, e não representa de forma alguma a mesma coisa que a faculdade possuída por homens mais adiantados e adequadamente treinados, nem se desenvolvem da mesma maneira. O aparecimento ocasional do psiquismo numa pessoa não desenvolvida é um tipo de sensação maciça, estendendo-se vagamente a todo o veículo, uma vez de uma percepção exata definida que vem através dos órgãos especializados. Isto foi especialmente característico na quarta raça raiz, a Atlante. Não funciona através dos chakras astrais, mas através dos centros astrais. Que estão em conexão com o sentido físico. Tais centros não são positivamente astrais, embora sejam um aglomerado de matéria astral do corpo astral. Tem a natureza de pontes de ligação entre os planos físico e astral, e não são sentidos astrais desenvolvidos na própria acepção da palavra. A segunda vista pertence a esse tipo de sensitividade, e com frequência é simbólica. Porquanto o perceptor transmite seu conhecimento dessa curiosa forma simbólica, estimular centros que são pontes em lugar de desenvolver os chakras, que são órgãos astrais. É um engano completo. Esse psiquismo inferior está também associado com o sistema nervoso simpático, enquanto o psiquismo superior está associado com o sistema cérebro-espinhal. Reviver o controle do sistema simpático é um passo para trás, não para frente. Com o correr do tempo, o psiquismo inferior desaparece, para retornar no estágio posterior, quando pode ser controlado pela vontade. Pessoas histéricas e muito nervosas podem tornar-se clarividentes, ocasionalmente,
sendo o fato sintoma de sua cabeça devido ao enfraquecimento do veículo físico. A um tal grau que já não oferece obstáculo e uma certa medida de visão astral ou etérica. O delirium tremens é um exemplo extremo dessa classe de psiquismo, podendo as vítimas da doença ver temporariamente certos elementais e entidades etéricas odiosas. Para os que ainda não desenvolveram visão astral, é aconselhável apreciar intelectualmente a realidade do mundo astral e compreender que seus fenômenos estão abertos à observação competente, tal como estão os do mundo físico. Existem métodos definidos de yoga, através dos quais os sentidos astrais podem ser desenvolvidos de forma racional e saudável. Mas isso não é só inútil, como também pode ser perigoso tentar tal coisa antes que o estágio de purificação tenha passado. Tanto o corpo físico como o corpo astral devem primeiro ser purificados, rompendo os laços dos maus hábitos de alimentação e de bebida, e abandonando emoções de cólera de todo tipo, etc. Generalizando, não é aconselhável forçar o desenvolvimento do corpo astral por meios artificiais, porque até que a força espiritual seja obtida, a intrusão de visões astrais, bem como a de sons e outros fenômenos, podem perturbar e mesmo se fazerem alarmantes. Mais cedo ou mais tarde, de acordo com o karma do passado, alguém que siga o caminho antigo e real verá que o conhecimento dos fenômenos astrais virá ter com ele gradualmente sua visão mais aguda despertará, e novos aspectos de um universo mais amplo se desdobrarão ante ele, de todos os lados. É uma ilustração para a frase: procurai primeiro o reino do céu, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. A obtenção de poderes astrais com o fim em si mesma leva inevitavelmente ao que se chama no Oriente um método de desenvolvimento Laukita. Os poderes obtidos são apenas para a personalidade presente e não haverá salvaguardas. É bastante possível que o estudante faça deles uso errado. A essa classe pertence às práticas de Hatha Yoga, Pranayama, controle de respiração, invocação de elementais e todos os sistemas que envolvem o entorpecimento dos sentidos físicos, de certa maneira, ativamente pelas drogas, por exemplo, bang, hashish, etc., pela auto-hipnose, ou como entre os derviches, girando numa dança louca de fervor religioso, até que a vertigem e a insensibilidade venham, ou passivamente, deixando-se mesmerizar, de forma que os sentidos astrais possam vir à superfície. Outros métodos são a contemplação do cristal, que leva apenas ao mais baixo tipo de clarividência, a repetição de invocações ou o uso de cerimônias ou amuletos. O homem que se põe em transe pela repetição de palavras ou amuletos pode retornar na próxima existência provavelmente como um médium ou ser, de qualquer forma mediúnico. A mediunidade não deve ser vista de forma alguma como posse de poder específico, porque um médium, longe de exercer o poder, abdica pelo contrário de seu próprio corpo em favor de outra entidade. A mediunidade não é um poder, e sim uma condição. Há muitas histórias de misteriosos aguentos ou drogas que, quando aplicados nos olhos, capacitam o homem a ver fadas, etc. Um dia os olhos por estimular a visão etérica, mas é coisa que não pode, de modo algum, abrir a visão astral, embora certos aguentos esfregados em todo o corpo ajudem grandemente a saída do corpo astral do corpo físico, em completa consciência. Um fato cujo conhecimento parece ter sobrevivido nos tempos medievais, como pode ser visto na evidência dada em alguns julgamentos ou feitiçaria. O método Lokatara consiste de práticas de Raja Yoga ou progresso espiritual, que é inquestionavelmente o melhor método. Embora mais lento, os poderes conferidos pertencem à individualidade permanente e jamais se perdem, pois a orientação do mestre garante perfeita segurança desde que suas ordens sejam escrupulosamente obedecidas. Outra grande vantagem de ser treinado por um mestre está no fato de que, sejam quais forem as faculdades que o discípulo possa obter, elas estão definitivamente sob seu comando e podem ser usadas integral e constantemente, quando necessário, enquanto que no caso de um homem não treinado, tais poderes se manifestam com frequência apenas parcial e espasmodicamente. Aparecem, chegam e partem, por assim dizer, por sua própria livre vontade. O método temporário é como aprender a cavalgar, insensibilizando o cavalo.
O método permanente é como aprender a cavalgar corretamente, de forma que qualquer cavalo pode ser montado. O método permanente significa evolução real. O outro não envolve necessariamente nada disso, já que os poderes obtidos morrem com o corpo. A visão mais ampla do plano astral não é uma benção pura, pois que revela o sofrimento e a angústia, o mal e a avidez do mundo. As palavras de Schiller saltam à mente. Por que me atiraste assim à cidade dos cegos eterno para proclamar teu oráculo? Com os sentidos abertos, pergunta: toma de volta esta triste clarividência, tira dos meus olhos essa luz cruel, devolve-me a minha cegueira, a feliz escuridão dos meus sentidos, leva-me de volta teu horrível dom. O poder clarividente, se usado com propriedade e sensibilidade, pode ser uma bênção e um auxílio. Mal usado, pode ser uma perturbação e uma maldição. Os perigos principais que se envolvem nele vêm do orgulho, da ignorância e da impureza. É uma loucura para um clarividente, obviamente, imaginar que um único assim dotado e a pessoa especialmente selecionada sob orientação angélica para fundar uma nova dispensação e assim por diante. Além disso, há sempre muitíssimas entidades astrais travessas e maliciosas, prontas e ansiosas para animar tais ilusões e realizar qualquer papel que lhes seja atribuído. É útil para um clarividente saber algo da história do assunto e compreender algo das condições do plano superiores, e, se possível, ter algum conhecimento de caráter científico. Ademais, um homem de vida impura ou motivos impuros invariavelmente atrai para si os piores elementos do mundo invisível. Um homem puro em pensamento e vida, por outro lado, está por esse fato defendido da influência de entidades indesejáveis dos outros planos. Em muitos casos, um homem pode ter ocasionalmente relance de consciência astral, sem que isso leve a despertar da visão etérica. Essa irregularidade no desenvolvimento é uma das causas principais da extrema possibilidade de erros em assuntos de clarividência, pelo menos nos estágios iniciais. No curso normal das coisas, as pessoas acordam para as realidades do plano astral muito lentamente, tal como um bebê se desperta para as realidades do plano físico, que deliberadamente, por assim dizer, prematuramente entram no caminho, estão desenvolvendo esse conhecimento anormalmente. Em consequência, estão sujeitos a errar de início. Perigo e dano poderiam surgir facilmente se todos os discípulos sob um treinamento adequado não estivessem assistidos e guiados por instrutores competentes que já estão habituados ao plano astral. Essa é a razão pela qual toda a sorte de horríveis visões, etc., são mostradas ao neófito como teste, de forma que ele possa entendê-las e habituar-se a elas. A não ser que isso seja feito, o discípulo poderia receber um choque que não só o impediria de fazer trabalho útil, como seria possivelmente perigoso para seu corpo físico. A primeira introdução ao mundo astral pode surgir de várias maneiras. Algumas pessoas, apenas uma vez em toda a sua vida, tornam-se sensitivos o bastante para experimentar a presença de uma entidade astral ou de algum fenômeno astral. Outros se encontram com frequência cada vez maior vendo e ouvindo coisas para as quais os outros são cegos e surdos. Ainda outros começam a recordar suas experiências durante o sono. Quando uma pessoa está começando a se tornar sensível às influências astrais, poderá ocasionalmente encontrar-se dominada por um inexplicável terror. Isso vem parcialmente da hostilidade natural do mundo elemental contra o humano, por causa de um trabalho destrutivo do homem no plano físico. Coisas que reagem no astral, e em parte nos muitos e inamistosos elementais artificiais nutridos pela mente humana. Algumas pessoas começam por tornar-se intermitentemente conscientes das cores brilhantes da aura humana. Outras podem ver rostos, paisagens ou nuvens coloridas flutuando diante de seus olhos, no escuro antes de mergulhar no sono. Talvez a experiência mais comum seja começar a recordar com clareza crescente as experiências de outros planos adquiridos durante o sono. Às vezes uma pessoa, uma única vez em sua vida, perceberá, por exemplo, a aparição de um amigo por ocasião da morte deste. Isto pode ser devido a duas causas, em cada uma das quais o desejo intenso do moribundo vem a ser a força compulsora. Essa força pode ter capacitado o agonizante a materializar-se por um momento, caso em que naturalmente não há necessidade de um clarividente. Mas provavelmente tal força pode ter agido mesmericamente sobre quem vê
e momentaneamente amortecendo-lhe o físico e estimulando sua sensitividade superior. O homem que desenvolveu a visão astral já não está limitado, como é natural, à matéria física. Vê através dos corpos físicos, sendo as substâncias fisicamente opacas para ele, transparentes como vidro. No concerto, vê gloriosa sinfonia de cores. Numa conferência, vê os pensamentos do conferencista em cor e forma. E está, portanto, na posição de compreendê-lo mais completamente do que os que não possuem visão astral. Um pequeno exame revelará que muitas pessoas ganham de um conferencista mais do que as simples palavras indicadas, e muitas encontrarão na sua memória mais do que o conferencista expôs. Tais experiências indicam que o corpo astral está se desenvolvendo e tornando-se mais sensitivo, respondendo às formas de pensamento criadas pelo conferencista. Alguns lugares fornecem maiores facilidades do que outros para os trabalhos ocultos. Assim, a Califórnia tem um clima muito seco, com muita eletricidade no ar, que é favorável ao desenvolvimento da clarividência. Alguns psíquicos precisam de uma temperatura elevada para fazer melhor o seu trabalho, enquanto outros não funcionam bem a não ser em temperatura mais baixa. Sendo um clarividente treinado, capaz de ver o corpo astral de um homem, segue-se que no plano astral ninguém pode esconder-se ou disfarçar-se. O que um homem realmente é aparece diante de um observador sem preconceitos. É necessário dizer sem preconceitos, porque um homem vê outro por intermédio de seus próprios veículos, o que é de certa forma como ver uma paisagem através de vidros coloridos. Enquanto ele não aprende a descontar essa influência, um homem tende a considerar como mais importante em outro homem as características a que ele próprio responde facilmente. É necessário ter prática e liberar-se da distorção produzida por seus próprios pontos de vista, de forma a poder observar claro e exatamente. A maioria dos psíquicos que ocasionalmente obtêm relances do mundo astral, bem como a maioria das entidades que se comunicam nas sessões espíritas, deixam de relatar muito das complexidades do plano astral que são descritas neste livro. O motivo está no fato de poucas pessoas verem as coisas como realmente são no plano astral, enquanto não têm experiência bastante longa. Mesmo os que veem integralmente ficam às vezes demasiado confusos e estonteados para compreender ou recordar, e poucos conseguem traduzir suas lembranças para a linguagem do plano físico. Também, como temos visto, os habitantes travessos do mundo astral gostam de pregar peças, e contra eles a pessoa não treinada quase sempre fica sem defesa. No caso de uma entidade astral que constantemente trabalha através de um médium, seus sentidos astrais mais finos podem tornar-se tão grosseiros a ponto de ficarem insensitivos aos graus superiores de matéria astral. Só um visitante treinado que vem do plano físico e que possui integral consciência de ambos os planos pode estar certo de ver claro e simultaneamente tanto o plano físico como o astral. Clara evidência verdadeira, treinada e absolutamente digna de confiança, demanda faculdades que pertencem a um plano superior ao astral. A faculdade de previsão exata também pertence ao plano superior. Contudo, relances ou reflexos dela mostram-se frequentemente a pura visão astral, mas especialmente entre as pessoas de mentalidade simples, que vivem em condições adequadas, o que é chamado segunda visão entre os habitantes dos planaltos da Escócia, sendo este um exemplo bem conhecido. Há pessoas cegas, tanto astralmente como fisicamente, de forma que muitos dos fenômenos astrais escapam à visão astral comum. De início, de fato, muitos enganos podem surgir quando se usa a visão astral, tal como uma criança comete enganos quando começa a usar seus sentidos físicos, embora depois de algum tempo se possa ver e ouvir tão exatamente no plano astral como no plano físico. Outro método para desenvolver a clarividência, que é aconselhado por todas as religiões e que, se adotado cuidadoso e reverentemente,
não pode fazer mal ao ser humano é o da meditação, por meio da qual um tipo muito puro de clarividência pode, às vezes, ser desenvolvido. Uma descrição resumida do processo envolvido na meditação é dada no livro O que há além da morte, de Ladbita, e também, naturalmente, em muitos outros livros. Por meio da meditação se pode desenvolver extrema sensitividade, ao mesmo tempo equilíbrio perfeito, sanidade e saúde. O estudante compreenderá facilmente que a prática de determinada meditação constrói tipos superiores de matéria nos corpos. Grandes emoções podem ser sentidas vindas do nível búdico, isto é, do plano astral seguinte ao mental, e refletem-se no corpo astral. É necessário, todavia, desenvolver os corpos mental e causal a fim de manter o equilíbrio. Um homem não pode saltar da consciência astral para a búdica sem desenvolver os veículos intermediários. Com o sentimento apenas, jamais pode obter perfeito equilíbrio ou firmeza. Grandes emoções que nos moveram para a direção certa podem bem facilmente tornar-se um tanto enviesadas e mover-nos para linhas menos desejáveis. As emoções fornecem força de motivação, mas o poder dirigente vem da sabedoria e da firmeza. Há uma íntima conexão entre os planos astral e búdico, sendo o corpo astral, de certa forma, um reflexo do corpo búdico. Um exemplo desse íntimo relacionamento entre os planos astral e búdico é encontrado na missa cristã. No momento da consagração da hóstia, uma força desce, e mais forte no plano búdico, embora também poderosa no mundo mental superior. Além disso, a sua atividade é marcada nos primeiros, segundo e terceiro subplanos astrais, embora isso possa ser um reflexo do mental e um efeito da vibração simpática. O efeito pode ser sentido por pessoas mesmo bem distantes da igreja, passando uma grande onda de paz espiritual e de força por toda a região, embora muitos jamais relacionem tal coisa com a missa que está sendo celebrada. Além do que ficou dito acima, outro efeito é produzido como resultado da intensidade do sentimento consciente de devoção de cada indivíduo durante a celebração, e na proporção a isso correspondente, um raio como que de fogo é despedido da hóstia levantada e faz com que a parte superior do corpo astral cintile intensamente através do corpo astral, dada a sua íntima relação com ele. O veículo búdico também é fortemente afetado. Assim, tanto o veículo búdico como o veículo astral reagem um sobre o outro. Efeito similar ocorre quando uma bênção é dada com o Santíssimo Sacramento. O corpo astral Arthur Power